boa tarde a todos, sejam bem-vindos a Amarante. Em nome do Sr. Presidente da Câmara, agradeço estarem todos hoje aqui. Agradecer desde já Juntem-se a nós! ao professor Cardoso, mais uma vez, trazemos esta exposição cá. Agradecer tudo o que ele tem feito pela cultura em Amarante, pelo nosso museu. E agradecer ao pintor, Neves Silva, o facto de estar aqui hoje. Contribui para a mostra da pintura contemporânea e é mais um pintor que nos honra aqui neste museu. Não vou dizer mais nada porque estou à espera. E agradecer à Sra. Curadora Helena, que eu daqui a bocado dirá umas palavras e fará uma visita para nos explicar a excelência desta obra. E também estamos à espera de ouvir sempre as palavras do Sr. Professor. Obrigado a todos e sejam bem-vindos à Amarante. Pronto, que dizia que estou muito satisfeito por os ver aqui, por responderem exatamente aos nossos desafios. Não é? Eu acho que a vida é feita de desafios e depois realizações e que tenham vindo, sobretudo, a propósito da exposição do Jaime Silva. Vão ver que ela preenche uma lacuna muito importante da arte portuguesa, ou responde às lacunas da arte portuguesa, e para nós é duplo orgulho ter aqui esta exposição, porque inclusivamente as obras do Jaime Silva não são muito conhecidas a norte. Curiosamente, não é? Parece que nos cheira sempre a sul, não é? Mas é um artista do norte, nasce no norte do país. E até é possível, não é? Dentro das reminiscências, não é? De algumas vagas referências, nós termos aqui, inclusive, algumas saudades da montanha, porque ele acaba por ser um homem quase da montanha, mas hoje comido pela cidade, não é? Vorazmente comido pela cidade. E, portanto, o que é que vamos ver? Aquilo que eu utilizo num pequenino texto que fiz, a propósito, de ver que as obras dele são feitas de sucessivos desprendimentos. É possível ver numa fase lacunar, numa primeira fase, ver algumas reminiscências da escola do Porto, da que ele foi aluno. E pertenceu a uma geração muito importante a norte. Aquela geração que começa a desprender-se do mestre, do Jaime Rezende, de Júlio Rezende, perdão, e começa a autonomizar-se. Vamos encontrar uma fase, de facto, na escola, em que há uma grande sobressemelhança perante os mestres, né? Perante o Dordi, perante o Rezende, né? Em diferentes fases, mas depois vamos ver que há ali sangue novo, em determinada altura, que vai, de alguma maneira, dar impulso para que haja essa vontade de cortar, digamos, como quando o filho se desprende, digamos, da matriz, se desprende da própria mãe. Há, por assim dizer, um nascimento de novas propostas que, inclusivamente, chegam ao Jaime, chegam ao Burmestre, chegam a uma geração de artistas, onde vamos encontrar, sei lá bem, todos os artistas praticamente do Norte que nós conhecemos, não é? Mas sempre no Jaime se poderá verificar, inclusive em função destas peças aqui expostas, como ele se desprende dos vários ismos, como ele se desprende, digamos, de uma espécie de uma mística da própria escola, que tinha durado até de muito, como há, inclusive aqui, às vezes, os avatares, espécie de uma figura, das figuras que vêm de trás e que se prolongam, não é? E vamos ver que há sempre essa vontade, de facto, de ser autêntico, ser ele próprio, embora possamos encontrar as impressões digitais, que são naturais, encontrarmos, não é? Porque a carta às vezes passa de várias mãos, fica aqui a impressão digital porque eu pus a mão nela, passa outro senhor, fica a impressão do outro. Mas, no fundo,
o que preexiste e aquilo que vale é exatamente a totalidade. Eu não tinha muito mais coisas para dizer, mas é para vos convidar a ver com um olhar, mas queria, apesar de tudo, apetece-me chamar a atenção para uma parte que me interessou muito, e não lugar nestes tempos, naqueles tempos, que é exatamente o seu caderno de sombra lá embaixo. Aquilo é muito bem feito. Muito bem feito. Aquilo, naquela época, mesmo depois, digamos, veja onde é que encontra o peso do desenho e aquelas buscas e aquele claro escuro que é ali magnífico. Parabéns por tudo isto que nos traz, parabéns, inclusivamente por aquela resenha que faz no seu caderno de sombras. Muito obrigado a todos, e era o que eu tinha para dizer, e agradecia então a Helena que nos dissesse mais coisas bonitas. Primeiro fala Viva. Não sei se Eu vou repetir o abraço, porque o que disse é absolutamente magnífico. Não, é o que eu sinto. Agradeço Desde que sempre vi as suas coisas, que eu fui vendo, mas nunca vi assim numa totalidade, como esta. Não é? Fui encontrando aqui, o bem, mas na totalidade, e a norte. Menos. Menos. Eu agradeço muitas palavras, tenho pouco a dizer depois daquilo que disse tão magnificamente, a não ser que tudo parte sempre de uma falha, que é assim, a minha relação, o meu nascimento no peso da régua, e ter que me reconstruir progressivamente em termos anímicos e intelectuais. Tudo aquilo que existe é exatamente isso, são tentativas de reconstrução, tapar uma falha com coisas que a tapem, de alguma maneira, saudades, fantasmas vários e uma releitura permanente da história da arte. A história da arte não é, para mim, algo de incómodo ou que seja ortodoxamente lida, mas qualquer coisa da qual eu me aproprio em permanência e onde vou encontrar ou não encontrar respostas. Quanto à paisagem, tinha toda a razão que era possível realmente encontrar, e a paisagem é encontrada de duas formas distintas, ainda que aqui não esteja tudo presente. Há uma fase do trabalho em que eu pego em coisas minúsculas. O Fernando Azevedo fez um texto muito bonito sobre as situações do que se encontra no campo, as pequenas flores que nascem, pedras, um pequeno pinheiro a crescer, tudo que são coisas muito simples que nós, por vezes, pisamos, não reparamos e que, apesar de tudo, permite entender, de certo modo, o que é o sentido da vida. Crescer, prolongar, atingir a maturidade e, finalmente, morrer. A outra situação tem a ver com Freixo de Espada à Cinta. Os desenhos não estão aqui expostos, mas é uma situação em que passei uns anos a pensar e a repensar como deveria transmitir a paisagem de Freixo de Espada à Cinta. A paisagem é absolutamente magnífica e um dia, após hesitações múltiplas, cheguei decididamente a Freixo de Espada à Cinta com a vontade de dizer assim, ou vai ou racha. E realmente, o que é que eu fiz? Peguei num conjunto de papéis, cartolinas simples, vendidas numa papelaria local, ando sempre com uns grafites 6B ou 9B no bolso, e parti assim com um suportezinho em madeira e fui trabalhar realmente, olhar, verificar a possibilidade de fazer corresponder a visão à mão, a mão à visão, num conjunto de desenhos muitíssimo rápido, muito rápido mesmo. 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, não mais do que isso necessariamente. A apresentação disso depois numa galeria foi feita de um modo muito mais deliberado, muito mais pensado e introduzindo pela primeira vez uma coisa que eu acho interessante, que era a reduplicação do desenho através de um processo simples de vídeo. Ou seja, em vez de filmar a paisagem, filmava cada desenho e a aproximação entre o desenho A e o mesmo desenho B
nessa conjunção falhada, porque havia interstícios de imagem, permitia exatamente a reduplicação da linha e, de certa maneira, uma redundância em relação ao sentimento de amplitude, de magnitude, de caráter quase religioso que a paisagem tem, quando é tão dominante como a paisagem de Freixo de Espada à Cinta. Vê-se os meandros do Rio Douro, a cerca de 900 metros de altitude, as águias passam abaixo da cota onde eu me encontrava, aí a 50 ou 60 metros, e ali está-se no princípio de qualquer coisa, como se estivesse no princípio de um outro mundo. Este mundo é um mundo informado pelo lado da reflexão, pelo lado intuitivo, e é exatamente isso em que eu me sinto, no lado em que eu me sinto. Intuir, refletir, refletir, intuir. Muito obrigado. Eu que agradeço. Obrigada. Então, muito boa tarde a todos. Em nome da Fundação Bienal de Arte de Cerveira, muito agradecemos o acolhimento à Amarante desta exposição e o projeto desta exposição, Via Crucis, a pintura como interrogação, nasce precisamente eu acho que nasce inicialmente naturalmente do nosso objetivo enquanto Fundação Bienal de Arte de Cerveira de trabalhar artistas que estão ligados à dinâmica das Bienais de Cerveira, que estão ligados historicamente aos seus fundadores, e o pintor Jaime Silva estabeleceu desde muito cedo na sua carreira também uma relação com o próprio Jaime Isidoro, que curiosamente está aqui mesmo ao nosso lado. Disse isso no primeiro dia, não há casos. Disse isso no primeiro dia que cá vim. E, portanto, esta exposição depois transitou, que é uma exposição na totalidade, aliás, o catálogo tem mais obras do que aquelas que foi possível colocar ali. Aqui tem uma totalidade de quase 80 peças, que esteve na totalidade em Cerveira, na totalidade em Espinho, e que aqui obedece a uma seleção que seguidamente vos passo a explicar. Agradecer também a toda a equipa do museu, ao Dr. Carlos Teixeira, ao Renato, a toda a equipa que foi de um extremo profissionalismo e realmente fizemos em pouco tempo muita coisa a acontecer, e só é possível com boa vontade e profissionalismo e capacidade de trabalho, sem dúvida. Portanto, agradecer a todos o facto de estarmos aqui hoje. E eu acho que esta sua redução das obras, neste espaço tão mágico como é este claustro quinhentista, não é? Não sei se o claustro é quinhentista, mas provavelmente também será, porque isto tem vários períodos de construção. Acho que não é por acaso, acho que nada é por acaso e acho que o dia 2 não é por acaso. Neste exercício da Via Crucis, portanto, que foi o nome da exposição, é uma ideia do pintor Jaime Silva, Via Crucis não é Via Sacra, mas que nós depois aqui fizemos a fusão da palavra para ligar e não ligar a esta ideia da Via Sacra, não é? Da pintura como o percurso da pintura. E esta exposição procurou ser mais do que uma retrospectiva, como eu escrevo no texto do catálogo. Porque ela não procura ir apenas, evidenciar apenas aquilo que nós designaríamos como uma grande pintura, ou os grandes momentos da pintura do pintor Jaime Silva, que o identificam, que o definem nos caminhos da arte portuguesa, que, como o professor Cardoso disse muitíssimo bem, passam de facto por essa geração que se procura desvincular dos academismos e dos mestres e procurar novas linguagens e novas vanguardas, e o pintor Jaime Silva está, no pós-25 de Abril, precisamente enquadrado nesses grupos, nesses movimentos de artistas que procuraram processos de desmaterialização da obra de arte, de questionar o papel da obra de arte, de questionar a sociedade, etc. Portanto, que aqui também é espelhado. Mas mais do que tudo isso, até chegarmos a uma produção mais recente que, de facto, provavelmente o ditará e o inscreverá na nossa história ad eterno, na minha opinião, aqui nesta exposição houve sempre a preocupação de trabalharmos nestas exposições os momentos de interrogação, ou seja, os momentos em que, através da primazia do desenho, fundamentalmente, através do exercício sobre o papel e da liberdade que o papel permite, nós não estamos a falar daquilo que é uma produção despretensiosa e de apoio ao pensamento e à construção, mais do que até do pintor, do ser humano, Jaime Silva. E foi isso, de alguma forma, que mesmo nesta seleção aqui, nós temos aqui 30 trabalhos, mais os cadernos de somos, de 31, poderíamos dizer assim, que aqui também se procurou evidenciar. Ela não tem uma organização diacrónica, como a seguir veremos, e aqui, além de não ter uma organização diacrónica, eu procurei-lhe dar aqui uma dimensão de palimpsesto, se quisermos, ou seja, procurei trabalhar com os elementos da arquitetura
deste edifício, com as incidências de luz, para que de facto ela tivesse mais um conjunto de camadas, ou seja, retiramos o número de obras, mas no fundo há aqui um conjunto de janelas, de vãos, de coisas que de alguma forma dialogam propositadamente com a exposição. E começamos precisamente com duas peças dos anos 90, ou seja, o período a meio, que nos ajudam a perceber alguns dos caminhos desta pintura. O Jaime Silva, conversamos muito sobre isso, e este processo de curadoria foi para mim muito interessante, porque partiu de facto de uma relação de amizade que estabelecemos os dois, e partiu inteiramente de um conjunto de conversas que fomos tendo, que fomos partilhando, vendo material, etc. E foi a partir daí que se começou a construir o meu pensamento sobre aquilo que poderia ser este processo. E há aqui algumas questões que sempre nos interessaram. Esta é que eu acabei de dizer é a primeira, ou seja, não trabalharmos apenas aquilo que seria a grande pintura, mas darmos a mesma evidência aos intervalos, a esses processos de pensamento que nos ajudam a depois perceber as fases seguintes, que aqui nesta exposição não estão tão evidentes, mas que conseguimos no catálogo ter essa percepção. Depois, questionar aqui a pintura enquanto possibilidade ou não de representação. E se a abstração existe ou não? Foi uma pergunta, questões que fizemos muitas vezes, e é por isso que estes dois trabalhos começam. Uma tela e um papel, que são os dois suportes privilegiados desta exposição, e são precisamente dois exercícios em que estamos precisamente a questionar-nos sobre se isto entra mais naquilo que é um campo de aproximação ao real, ou seja, de negação da abstração, ou se entramos, pelo contrário, num campo da tal abstração, que na minha opinião até acho que nem existe. Acho que a abstração, no fundo, parte sempre de um processo qualquer, concreto, a não ser quando é uma abstração afirmativa, e neste caso não é. E depois de uma terceira coisa que tinha aqui a ver, e que foi, o Vítor James não imagina como foi importante para mim, a questão que ele me falou desta sua relação, que vai acontecendo ao longo do seu processo de maturidade como homem, como artista, essa sua relação com o sagrado ou com Deus. E não imagina, por exemplo, como essa reflexão, que foi a reflexão mais difícil para mim, que me fez ter hoje, mas ajudou-me muito, ainda bem que hoje estamos aqui. E, portanto, de alguma forma, isto vai sendo um processo de construção, e daí havia a Crucis também para espelhar, de alguma forma, que há aqui, de facto, por trás de tudo isto há uma construção individual e há um processo de pensamento. E começamos precisamente nos anos 90, aliás, estes são os dois únicos trabalhos que estão aqui dos anos 90, com um papel e com uma tela, que nos colocam estas interrogações. A liberdade do papel, da experimentação, das técnicas mistas, da colagem, etc. Ou seja, o tal intervalo, não é? Não há pretensão de estar, nunca há pretensão de estar a fazer uma obra de arte, não é? Enquanto quando estamos num trabalho em tela, há mais algum formalismo do ponto de vista da construção, da composição, etc. O papel tem essa liberdade. E esta exposição deambulava e deambula muito entre o exercício do papel, da tela, a abstração, a figuração, etc. E depois há fechos-luz. E depois há aqui outro processo muito interessante e que vamos já a perceber, que vamos nos apercebendo, e nesta montagem eu procurei precisamente evidenciar isso, que é esta coisa de, independentemente dos caminhos que a pintura toma, nós estamos perante um virtuoso, perante um homem que vem de facto da escola e que tirou da escola o proveito da virtude de dominar a técnica e a forma de fazer. E isso é de facto muitíssimo interessante. Então convido-vos a seguirem-me aqui pelo corredor. Então, o pintor Jaime Silva, nascido em 48, eu como sou historiadora de arte, tenho 47, 48 é o segundo, entende? 47, tenho sempre esta coisa do historiador de estar sempre a dar, porque acho que é muito importante nós pormos os artistas nas suas gerações e no seu tempo. Natural do peso da régua, como aliás a minha família, e portanto tínhamos essa coisa também comum de sermos ambos dorienses, portanto é só gente boa, que aqui está hoje. Faz de facto depois o percurso então nas Belas Artes do Porto, e é através dessa ligação, de alguma forma, nas Belas Artes do Porto, que faz parte, no pós-25 de Abril, do chamado Grupo Puzzle, que foi um coletivo importante, que fez uma série de ações de ruptura e que marcaram não só o tempo concreto daquele grupo de artistas, que faziam parte do grupo, mas o tempo coletivo. De facto, propuseram os happenings, as performances, o repensar ao que era e o que não era o trabalho coletivo, e um trabalho com uma dimensão política e de intervenção e de reflexão sobre um país que se estava a transformar. E estes trabalhos que estão aqui do meu lado direito, estes três, são coincidentes com a fase mais. Este é um bocadinho anterior, que é de 75, o puzzle é de fevereiro de 76, mas já estava, diria eu, a cozinhar-se.
E, portanto, são coincidentes com a fase de ação do grupo puzzle, que é de facto algo que se sente. E é algo que depois vamos sentir noutro tipo de trabalhos, que tem a ver com esta. Aqui temos uma figuração muito clara, mas há algo que aqui já nos denuncia, que é uma certa escolha e predileção de paleta que vai acompanhar o pintor Jaime Silva até aos trabalhos mais recentes, onde vamos terminar. Portanto, já há aqui, de alguma forma, uma procura de uma identidade, e depois há aqui um conjunto de jogos, de iconografias, de semióticas, que têm, de facto, leituras não só políticas, mas sociais múltiplas e irónicas, e de sentido de humor. O Pintor Jaime Silva tem imenso sentido de humor, e, portanto, esse sentido de humor vai-se espelhando aqui também na pintura. E deste lado temos os trabalhos posteriores, correspondentes à fase de Paris, digamos assim, à fase em que está como bolseiro em Paris, em que continuamos a sentir a figuração, mas começamos a aproximar-nos da expressão, ou seja, de tal expressão livre, do gesto que ele vai procurar. Aliás, vemos aqui em alguma coisa a experimentação, o rasgar das coisas, etc. Aqui uma procura de qualquer coisa a libertar-se. Ainda que aqui tenhamos, se calhar, trabalhos com uma dimensão política, eles continuam, do ponto de vista da composição, da forma, até da prevalência de uma certa forma triangular, que é comum na pintura desde a Renascença. Aqui começa de facto, provavelmente até pelo contacto com várias coisas que aconteceu em Paris e que ainda não aconteceu em Portugal, começa a procurar desprender-se de tudo isso nestes três trabalhos. Um deles foi premiado inclusivamente, e aí começamos a sentir isso. Se continuarmos aqui então no Klaus, quando vos disse que não era diacrónica, era mesmo a sério, portanto ela não tem mesmo uma organização diacrónica, e este claustro permitiu-me fazer aqui alguns jogos arriscados. Aqui temos uma espécie de jogo que anda aqui entre o preto e branco, e depois há aqui algumas ironias que eu também procurei trabalhar, nomeadamente o estabelecimento da relação com a fonte, e com estes trabalhos de 2002, que são trabalhos totalmente figurativos, a partir de trabalhos de modelo nu, e nestes trabalhos o pintor Jaime Silva, como eu estava ainda há bocado a explicar, procura que o retrato surja não de uma observação de fora para dentro, mas quase de uma observação de dentro para fora, ou seja, o trabalho de relação com o modelo é um trabalho de proximidade, de lhe apanhar os detalhes da expressão, portanto, o expressionismo, ainda que eu não gosto de ismos, não é? Ainda que seja historiadora, mas o tal expressão, a expressão ser mais importante do que a figuração pura e dura, está aqui patente, e por isso é que a dada altura as próprias deformações do corpo são assumidas, porque o mais importante é o detalhe, a expressão e a forma como o próprio corpo se relaciona com o espaço envolvente. Ainda que o espaço envolvente não esteja desenhado, digamos assim, nós sentimos as possibilidades desse mesmo espaço envolvente. E são trabalhos de 2002 e corresponderiam, digo eu, a um desses intervalos, a um desses pontos de interrogação que ele coloca à sua pintura. São, no total, nós excluímos 2 trabalhos, portanto, eles não é um número muito grande de trabalhos, mas corresponde, de facto, a uma necessidade que a da altura o artista sempre de regressar ao desenho, de regressar ao papel e de regressar à figuração para, a seguir, avançar para um novo processo de encontro com aquilo que é a sua paleta e com aquilo que é a sua forma de fazer. E ao lado destes trabalhos estão estes que são dos meus favoritos, são lindíssimos, são de 82, portanto seriam a seguir a Paris, digamos assim, em termos de, se quiséssemos localizá-los. Então o preto e branco está aqui, e são já alguns trabalhos em que nós vemos o corpo a abrir. Portanto, já não é apenas a mão e o braço que fazem a pintura. A pintura é quase um ato performativo em que participa todo o corpo, e depois vamos sentir isso muito mais a seguir. Ainda há aqui um exercício de aproximação ao real, quase que podia ser uma mecha de cabelo, podia ser tantas coisas, não é? Podia ser um milho, podia ser tanta coisa, e na realidade há aqui uma sugestão de traços. Há esta presença dos vazios, que é muitíssimo interessante e inquietante. Eu acho estes vazios verdadeiramente inquietantes, sempre na zona inferior do trabalho, quando se trabalha da composição, e são de facto trabalhos que já indiciam esta procura, não só de aumentar a escala do trabalho, a escala do próprio suporte, como também da procura
desta expressão livre do gesto, ou seja, todo o corpo a participar, que depois o vai fazer entrar, o pintor já vai entrar na segunda metade da década de 80, que é designada pelos críticos como o chamado regresso à pintura, portanto, corresponde a um período de estabilização do país, com a entrada na Comunidade Económica Europeia, etc. O mercado organiza-se, há galerias, etc. E a pintura ganha uma força muito grande. E, portanto, como ganha força, ganha escala, etc. E o pintor Jaime Silva, naturalmente, como observador, porque ele tem no seu currículo a característica de ser professor e também trabalhar em curadoria, portanto, estar constantemente atento a novos criadores, novas propostas, e isso faz com que esteja desperto, com que esteja atento, e isso vai se refletindo sempre no seu trabalho. Estes trabalhos são então de 82. E ali naquele núcleo, naquela estrutura que o museu teve a cortesia de fazer propositadamente para esta exposição, estão então alguns destes cadernos de sombras, feitos entre 2007 e 2011 e correspondem a outro tal período de interrogação. Portanto, correspondem a sonhos, não é? Poderíamos dizer que é um processo próximo do automatismo psíquico dos surrealistas, próximo. Eu própria comecei a fazer um processo de escrita a partir das nossas conversas, que em breve vai ser publicado, a partir deste seu exercício. O meu não é desenhado, é escrito, mas, portanto, tem a ver com, a da altura, percebermos que se passa alguma coisa no nosso subconsciente que se torna desenho. E esses desenhos continuam naquele intervalo, porque às vezes nós vemos uma figuração mais nítida, às vezes vemos escuridão, sem percebermos o que lá está, e cada uma são quatro sonhos, que eu escolhi 4, que eram os possíveis para pôr aqui. Eles são muito mais, são dezenas. 300. Pronto, centenas. 300. São 300. Mas mais propriamente 400, mas isso. Nós tivemos, o máximo que tivemos, creio que foram 9. 9 cadernos. 9 cadernos, penso eu, aqui estão 4. Portanto, há alguma dispersão, não é? Há alguma dispersão que é normal, exatamente, e estão expostos de uma forma também propositadamente muito orgânica, não é? Porque é essa a ideia, e por isso é que não tem nada em baixo colar, e que a ideia é ser volátil, porque a ideia é que nos pareça de facto tem esta leveza e esta despretensão de ser qualquer coisa. É apenas um processo de apoio ao pensamento e a dar altura de darmos atenção ao que se passa dentro de nós e interrompermos o sono e são trabalhos maravilhosos, que eu acho que vão merecer algo mais da nossa parte, algo mais de trabalho, em termos de publicação, porque de facto corresponde aqui a um trabalho não só rico plasticamente, como até filosoficamente, e tem aqui qualquer coisa que está para lá e que eu acho que é interessante trabalhar e que falta de facto também, acho eu, à história da arte portuguesa começar a dar atenção àquilo que não é tão necessariamente comercial e que acontece nos meandros e nos intervalos, mas que é importante para nós percebermos os processos criativos, os processos de pensamento dos artistas. Portanto, isto está aqui propositadamente entre esta zona do preto e branco, e depois vamos entrar ali, vamos levar com a explosão de cor a seguir, e portanto a meio temos os cadernos de sombra, mas que são, contudo, entre 2007 e 2011, sensivelmente, ainda que se calhar já temos mais recentes agora. Fez uma boa montagem também. Fizeram uma belíssima montagem deste rapport. Obrigada. Excelente. A dar altura os vizinhos ajudaram, tudo ajudou. Eu acho que tudo se casou a dar altura aqui muito bem. Olha aqui, olha aqui. Beijei os vizinhos por ali. Isso faz eu confesso que os vizinhos, estes Somos amor. Não são a minha predileção, mas eu lembro-me sempre da minha mãe, que adora, e penso, em homenagem à minha mãe, vou deixar estar. Não, muito bem. Porque ela gosta muito. Eu acho sempre que as plantas e as obras de arte têm uma relação complicada. Mas gosta desta relação com Mas o aqui claustro? acho que ficam com o claustro, adoro. Acho que a relação com o claustro é maravilhosa. É das boas soluções do Soutinho, não é? Acho que sim. Estes trabalhos são então da segunda metade dos anos 80 e são trabalhos a óleo, o que é de facto impressionante. Porque o pintor Jaime Silva consegue dar uma textura ao óleo, quase que nos dá. Há coisas aqui que até lembram um bocadinho aquelas técnicas do Tápias, que ele recorria aos areados, etc. E aos pigmentos mais naturais. Aqui não, estamos a falar do óleo, mas estamos a falar de um trabalho muito profundo com a pintura a óleo, e então aqui já sentimos aquilo que eu dizia há bocado, já se sentia que vinha crescendo, de facto vinha crescendo, que era a abertura do gesto e o corpo a participar. Não só cresce no formato, como nós percebemos que isto não é uma tela para ser pintada no formato tradicional de cavalete, ou seja, implica que todo o processo corpóreo esteja a participar em tudo isto, e outra coisa que realmente vão sentir
é que estas cores desta paleta vão sendo uma constante, nunca se vai separar dessas cores, embora às vezes elas tenham maiores aberturas de luz, às vezes são mais fechadas do ponto de vista da luz, corresponderá com certeza a opções plásticas e também a resoluções interiores, porque a pintura de alguma forma acaba sempre por resolver qualquer coisa interior e portanto aqui fizemos uma seleção, eles são muito mais trabalhos desta série, há alguns também em várias coleções, é uma fase do ponto de vista do percurso em que o Pintor James de facto recebe um reconhecimento do seu trabalho, acho que os trabalhos são excelentes e correspondem a uma coisa desprendida de estilos, desprendida de coisas e é uma coisa muito autêntica e muito verdadeira que acho que nós sentimos. E agora vamos entrar então na última fase da exposição. Já vemos. O primeiro dia que eu vim cá preparar a montagem aqui da equipa do museu foi na segunda-feira à tarde e apanhei alguns. Aliás, a decisão poderia ser ao contrário, não é? Poderia ter estado, estavam ali, ficar. Em primeiro lugar, interessou-me no fundo ao lado dos nus, pela própria ironia simbólica da coisa, mas depois, quando estava cá, percebi-me disto e achei que estas geometrias que o Pintor Jameson trabalha desde então, esta combinação que aqui já sentimos, que tem um desvinculamento de alguma forma do real, não sendo total, que tem esta composição que tem alguma incidência sobre a própria geometria, mas depois que tem também algumas sugestões de figuração e continua a ser muito livre, numa paleta que, curiosamente, na minha opinião, em relação aos anos 80, se tornou mais jovem. Não é? mais leve. E, portanto, acho que aqui, era aquilo que eu vos dizia no início, se calhar, esta é a grande pintura do Jaime Silva que ficará para a posteridade, porque, de facto, aqui encontramos a essência, não diria o resumo, porque ele ainda vai trabalhar muito, mas encontramos a essência do trabalho feito até então. E então interessou-me isto e achei que isto era um jogo arriscado, mas que poderia, porque altera a forma como vemos a pintura, mas achei que era um jogo interessante e possível, porque no fundo isto é uma abertura de vários caminhos. Há aqui várias séries de trabalhos, estes dois são do conjunto de percursos de observação do Palácio Nacional da Ajuda, depois há uma série também de trabalhos da Casa da Água, e depois há outros, mas de alguma forma percebemos que eles têm um trabalho comum, uma plasticidade comum, e vamos revendo tudo aquilo que aqui excluímos. Havia alguns trabalhos desta série sobre papel que optamos por excluir, por uma questão de tem que se decidir e optamos por excluir esses, mas é importante dizer isso, ou seja, dizer que nesta fase o papel é tão importante como a tela, não há esta predileção por um suporte ou por outro, aqui foi uma mera opção para a adequação ao espaço e de facto sentimos aqui essa síntese, sentimos aqui essa excelência da pintura e sentimos aquelas interrogações todas, até acho que há traços aqui em alguns trabalhos, cada vez que eu olho, daquela coisa rápida dos cadernos de sombras, que depois me parece que vão aparecendo numa tela ou noutra, daqueles gestos, daqueles movimentos, que depois ganham expressão, agora consciente, de aquele é um movimento que me interessa, aquela é uma sugestão de figuração que me interessa. E, portanto, este é o trabalho mais recente, este azul, 2017. Sim. E, portanto, acho que... Dos mais recentes. Acho que chegamos aqui e sentimos uma coisa que fazemos o caminho, e por isso é que a diacronia aqui não me interessava, porque quando nós chegamos aos trabalhos mais recentes, e com esta termina mesmo, sentimos uma frescura, e de alguém que parece que começou agora a fazer um caminho da pintura e tem agora uma frescura. Isso é fantástico, olhando para trás e percebendo que de facto na arte é tudo ao contrário. Portanto, quando nós estamos mais velhos é que de facto parece que encontramos o caminho e a luz, e foi por isso que esta coisa me interessou. Porque ela dá ali uma nova leitura. E eu queria que olhasse para ele com esta nova leitura. A luz ali a atrever-se e o claustro, porque o claustro está aqui a interferir claramente. Muito obrigada pela confiança no meu trabalho, mais uma vez, e espero que tenham gostado. Gostei muito destas passagens que fez, etc., das leituras que fez em relação ao teto, ao solo, etc., etc., e a coerência com que pôs estas coisas a funcionar.
Muito obrigado. Muito Muito obrigada. gosto em conhecer. Obrigado.